Bom, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Essa é a nosso primeiro evento, né, desse novo triênio da Comissão de Direito Empresarial. Gostaria de, primeiramente, passar a palavra para o doutor Paulo Braga, que é o nosso vice-presidente da subseção. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu queria rapidamente aqui dar as boas-vindas ao professor Juliano, uma honra recebê-lo. E faço em nome da diretoria, a Luciana, a Mariana e o Edilson não puderam estar presentes, mas eu e o Wagner fizemos questão de recebê-lo. Professor, seja bem-vindo, seja a primeira de muitas vindas aqui a essa casa, né? Queria também parabenizar o Geraldo, a Tatiana. O Geraldo, professor Juliano, é um professor de todos nós aqui, né? Eu, a cada vez que eu encontro o Geraldo, eu tenho certeza que eu não sei absolutamente nada, que preciso aprender muito. Mas isso, Geraldo, é verdadeiro, não é fruto da nossa amizade, mas ao que você representa e honra muito aqui a nossa subseção, não diferente, a Tatiana. Eu também queria cumprimentar que o querido amigo, presidente da Comissão de Operação Judicial, Ricardo, também eu vejo lá o Gustavo, a Letícia, o Marcelo, enfim, todos os amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Eu vou pedir perdão, não consigo ficar até o final, professor, porque eu tenho aula também. Avisei que ia chegar atrasado, mas fiz questão aqui de vir recebê-lo. Então, muito obrigado pelo tempo, né, aqui disposto a nós. É uma honra recebê-lo. Muito obrigado. Tatiana, parabéns pelo trabalho sempre, né? Obrigado. Obrigada. Eu passo a palavra agora para o meu querido amigo, doutor Wagner. Doutor Wagner Armani. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite, Juliano. Obrigado pela visita aqui, pela palestra. Dr. Paulo Braga, nosso VP aqui da OAB Campinas, né? O Ricardo Pires, da Comissão de Insolvência, de Direito Empresarial também. A Letícia ali do Direito da Moda, né? E todos que estão presentes aqui. Bom, estou como vice não, né? Como secretário adjunto agora da OAB Campinas. Fiz o triênio da Comissão de Direito Empresarial, que eu muito orgulho, né, quando fui convocado pela Luciana. E eu fiquei muito feliz de ter o Geraldo como sucessor, né? Na verdade, engrandecendo a Comissão de Direito Empresarial. O Geraldo é um grande amigo, é professor, meu colega, uma inspiração para todos nós do direito empresarial de Campinas. E a Tatiana, aí eu já entrego um pouco a idade, né? Nós nos conhecemos desde criança, somos colegas, somos amigos, e agora também com a OAB nos aproximamos novamente. E quando surgiu o nome dela também para compor a Comissão de Direito Empresarial, fiquei muito feliz, né? Por ter uma colega desse porte, uma advogada atuante na OAB, sempre presente nas palestras, nos eventos. Então, assim, acho que a Comissão de Direito Empresarial da OAB Campinas está em excelentes mãos. Estou muito feliz mesmo de ter uns amigos aqui comigo. E o doutor Juliano, novamente agradeço aí em nome da OAB Campinas. Tenho certeza que todos vão aproveitar bastante aqui a palestra do senhor. Eu vou passar agora para o Geraldo. Obrigado, querido Wagner. Obrigado, Paulo, Tati, Juliano. De fato, foi uma responsabilidade muito grande a assunção da cadeira à frente da Comissão de Direito Empresarial. Quando a diretoria me honrou com esse convite, doutora Luciana, Paulo, Wagner, Mariano, Dilson, eu, num primeiro momento, recusei. E recusei por quê? E é verdade. Inclusive, o Ricardo presenciou a minha recusa como testemunha não interessada ali. E eu recusei por um único motivo. Porque o trabalho que o professor Dr. Wagner Armani vinha desenvolvendo à frente da comissão, eu jamais conseguiria fazer igual. Então, para ser aquele sucessor incompetente que acaba com o trabalho feito pelo Wagner nos 3 anos anteriores, eu falei, eu não quero ter esse peso, dessa responsabilidade
de acabar com a comissão. E aí, contudo, quando o doutor Wagner me disse que eu teria ao meu lado a Tatiana Simeonato, eu falei, bom, então agora já muda de figura, agora eu consigo, então, assumir esse encargo, assumir essa responsabilidade. Eu não sei se você já sabia disso, mas quando a gente começou a conversar ali, eu te diria isso na sequência, a gente acabou interrompendo o assunto, mas foi essa a minha resposta, então eu fico muito honrado com essa tarefa. A gente não vai conseguir fazer o trabalho que foi feito pelos últimos 3 anos, a gente vai conseguir, com o apoio dos membros, que nos honram, que já são tantos os inscritos, mesmo nesse começo de gestão, a gente vai tentar fazer o máximo para desenvolver um belo trabalho ao lado da diretoria e de outras comissões, como de direito da moda, de recuperação, que estão aqui representados, mas também das outras comissões. Para quem ainda não participa das comissões, é um movimento muito importante, né? Tanto da Comissão de Direito Empresarial, vendendo aqui o nosso peixe, mas também de outras comissões. O advogado, a advogada podem participar de até 3 comissões simultaneamente, e é uma oportunidade de aprendizado, de participação desses eventos, mas também de convivência com outras pessoas, o que pode gerar novos negócios, conhecer novos amigos e sempre um grande aprendizado pelas dúvidas que vão surgindo e a nossa responsabilidade de ir nos apoiando na advocacia e para a advocacia. Então, eu estou muito feliz nessa posição à frente da comissão. E é uma preocupação nossa, minha e da Tati, era que a gente pudesse fazer um primeiro evento marcando esse novo momento. E nada melhor que trazer um professor estrangeiro, conhecido, renomado, destacado, como o professor Juliano Estácio. O professor Juliano é professor da Universidade de Verona, é um grande estudioso do tema do direito internacional privado, portanto, onde estão os contratos internacionais, sabe muito também de litígios internacionais, o direito processual privado, que na Itália o direito internacional privado inclui a parte processual de efetivação desses contratos, que é muito inteligente. Mas, além disso, atua como advogado, um grande especialista na representação de italianos que tenham interesse no exterior, especialmente América e China, e de estrangeiros que tenham negócios, tenham interesse na Itália. Então, a gente está aqui diante de um grande especialista nesse tema, não só dos contratos Brasil-Itália, mas os contratos internacionais como um todo. Então, é um privilégio, Juliano, recebê-lo aqui na nossa casa, na nossa casa da advocacia, para dividir conosco. Mesmo com o seu tempo super corrido, poderia estar na Praia da Pipa e resolveu estar aqui conosco em Campinas. Então, Juliano, muito obrigado. Muito obrigado a todos. É verdadeiramente uma honra ficar aqui na OAB de Campinas, receber esse convite. É, então, na verdade, muito obrigado para organizar todo esse evento, para todos vocês estar aqui às 7:30 da tarde e não ficar na Praia da Pipa. Tampouco é um problema que todo mundo tem aqui. Então, vamos tentar bater um papo sobre as relações entre Itália e Brasil. Ehm, que seja um papo mais que uma palestra. Desculpa, professor Wagner, você fez só um erro. Falou essa palestra, eu gostaria mais. Somos todos colegas. Actuou 95% do meu tempo, 90% do meu tempo como advogado na Itália. Então, estamos entre colegas. Essa não quero que seja uma palestra frontal. Quero que seja mais um papo com perguntas. Imagino que já muitos de das pessoas aqui trabalham com empresas estrangeiras que fazem investimentos em Brasil. Então, sua conhecência é ao mesmo nível da minha e vamos compartilhar para aprender todos um pouco sobre isso. Uma outra coisa, peço desculpa para todos os erros que vou fazer em português, não é meu idioma. Desafortunadamente, nunca estudei português na minha vida, mas para ir na Praia da Pipa precisava. E agora, e agora, e agora vou utilizar um pouco, pero na verdade, vou fazer muitos erros em português, por qualquer coisa que você não vai entender, levanta a mão, vou repetir o Geraldo, que fala italiano perfeitamente, e também português perfeitamente, e vai explicar tudo, sobretudo com os términos mais técnicos, mais de isso. Eh, Peço desculpa, mas vou estudar para a próxima vez. Pero vou para a Praia da Pipa, então. Muito obrigada. Professor, meus alunos foram Obrigada.
Eu vou falar do procedimento da falência. Obrigada. Acho que é pôr sua bolsa aqui. Melhor. Então, vamos lá? Primeiramente, eu gostaria de começar esse bate-papo perguntando ao Juliano que você nos fale sobre um panorama geral dessa relação comercial Brasil-Itália, para depois a gente adentrar propriamente nos contratos internacionais. É. Ah, não, foi logo assim. Eu acho que a primeira coisa que fiquei impressionado quando cheguei no Brasil era a quantidade de sobrenomes italianos de pessoas. Então, depois que começava falando com as pessoas, já imaginava que iam falando italiano, o sobrenome italiano. Depois descobri que isso não são imigrantes dos últimos anos, mas tem uma história muito longe entre os dois países. Com isso, tem uma estatística que eu acho muito legal. Você imagina que em Brasil tem entre 25 e 30 milhões de descendentes italianos. Toda a Itália tem 60 milhões de pessoas imigrantes incluídos. Então, imigrantes de outros países incluídos. São Paulo tem dois recordes. O primeiro é que é a cidade em todo o mundo com mais italianos fora da Itália. E eu imagino que também está em cima de muitas, ou quase todas as cidades da Itália, porque imagina que São Paulo tem 20, 23 milhões mais ou menos, Itália tem 60 milhões, e as cidades mais grandes têm entre 2 e 3 milhões. Então, e a segunda coisa é que é o só lugar no mundo em que eu vou comer massa, fora da Itália. Porque tem tanta tradição de cultural, culinária e tudo isso que eu acho vai a criar uma conexão única entre os estados. Essa conexão não é só conexão de massa ou de cultura, mas também econômica. Estava olhando uns números do Instituto de Estatística da Itália e a exportações geral para o país do Brasil, Itália é o sétimo estado do mundo. Então, o Brasil importa, de todos os estados do mundo, Itália é sétimo, é o segundo da União Europeia, depois da Alemanha. E também, no outro lado, o Brasil é o 14º, 14º em todo o mundo de exportações do Brasil até fora. E é o quarto em toda a União Europeia, que antes tem Alemanha, Espanha e Países Baixos. Então, uma estatística, sim. Esses são os principais produtos e também o andamento nos últimos anos, que você pode ver que está crescendo muito, quase em todos os sectores. Está dominado por máquinas, vehículos a motor y unos aparelhos elétricos, algunos productos alimentares, normalmente son de faixa alta, então produtos alimentares finidos. Não estamos falando de raw material como soja e tudo, porque isso vai por outro lado. Mas eu acho ainda mais legal essa estatística aqui. São produtos por potencial inexplorado do Brasil para a Itália. Ou seja, são todas empresas brasileiras que podem fazer export na Itália, em todos os sectores, e ainda, até agora, não estão fazendo, mas podem. Em, eh, então, acho que não, esses sectores são muito raw material, café, soja, milho, aço, todos os produtos alimentares. Eu gosto de dizer que o Brasil tem
Itália não tem. E o que a Itália exporta, quase tudo, o Brasil não está ao mesmo nível. Então, são dois vasos do- que poderiam comunicar muito bem. E até se complementam no ponto de que, para extração de minérios, a melhor máquina é a máquina italiana, né? Então, e depois esses minérios, de alguma forma, voltam para a Itália, compensando essa balança, né? E também muito maquinário agrícola também, né? Bom, e diante desse cenário, né, com um movimento tão intenso, né, de produtos sendo importados e exportados, eu gostaria que os senhores colocassem aqui para a gente quais são os principais acordos internacionais vigentes hoje entre Brasil e Itália. Ok. Então, você está falando muito sobre o acordo entre a União Europeia e Mercosul. Imagino que todo mundo sabe de que estamos falando. O texto foi fechado até 2, 3 meses, em dezembro, por a presidente da União Europeia e todos os presidentes do Mercosul. Todo mundo sabe como funciona a União Europeia? Vou interrogar, né? Vou fazer pergunta. Então, são 27 estados, estados membros, se fala na União Europeia, que juntos vão formando a terceira economia do mundo, a segunda economia livre do mundo, porque China não pode ser considerada economia livre, e se a gente vai añadindo uns estados que têm rapportos bilaterais muito fortes com a União Europeia, como UK, que era também na União Europeia, Noruega, Suíça, Islândia, vai ser quase o primeiro mercado do mundo. Então, a força da União Europeia no cenário internacional é de ser um mercado livre, mas que armas e tudo isso, isso está, eu acho que vai cambiar um pouco nos próximos anos. Um, e esse acordo entre a União Europeia e Mercosul é um acordo que pode ter uma dimensão, como se fala, brutal. Porque é um acordo a tocar, estão estimando 25% do PIB mundial. E tirar todas as tarifas, que se fala de pôr as tarifas ou a 0 ou a 10%, quando agora tem uns produtos que estão a 35, 28 e tudo, vai cambiar esse cenário da economia mundial. Acho que especialmente nesse momento, né, em que outros países aumentam as tarifas, especialmente querendo aumentar as tarifas da União Europeia, eu acho que abre um canal muito grande entre América do Sul, né, Mercosul e União Europeia, né? Inclusive, quando eu estive em novembro na Itália com o Giuliano e visitando entidades e empresas, vejam, novembro era ainda antes da imposição das tarifas nos Estados Unidos e a preocupação dos produtores italianos, maquinário, especialmente vinho, era em já buscar o mercado, imaginando que as portas dos Estados Unidos estariam fechadas, queriam saber mais sobre o Brasil e empresas, inclusive, que nunca vieram para cá, né? E ainda Trump não era, não tinha sido, porque começou com enero, não? Com janeiro, em Estados Unidos sempre a segunda semana. E ainda não havia feito tudo isso com champanhe. E agora, não sei se tem alguém francês aqui, não? Os franceses estão volvendo louco com isso das tarifas no champanhe. Eh, E isso eu acho que vai também a cambiar muito o sentimento dos estados europeus sobre acordos com outros países. Porque até agora, esses acordos foram muito difíceis para a União Europeia, porque os partidos políticos não quiseram perder votos por alguns interesses particulares, especialmente os de agricultores. E tem alguns estados, França, Irlanda, que tem medo da carne do Brasil. Eu tenho gana, vontade que a carne do Brasil vá para a Europa, porque é muito melhor, mas eu acho que vai ser ratificado nos próximos anos, nos próximos meses, mas vai ser um tema político muito importante. Tem, però, já acordos que estão em vigor. Maravilha. Bom, e com relação aos contratos de distribuição, ah, existem semelhanças, diferenças dos contratos
quando são firmados com base na lei brasileira, na lei italiana. Eu queria agora que vocês dois fizessem esse bate-bola e cada um defendesse Ah, ok, o seu ok. país. A aplicação da nossa lei. Como Isso. fora um time de futebol, não? Quantos de pessoas aqui já trabalharam com contratos internacionais de empresas estrangeiras com Brasil? Todo mundo? Um pouco umas pessoas. Ok, ok. Eu faria um pequeno step back, como se fala? Passo atrás, que tem muitas modalidades de exportar produtos entre países. Podemos dividi-las entre três macroáreas. Uma são os investimentos diretos. Então, a empresa da Itália, tomamos esse exemplo e ficamos com o exemplo da Itália, pode ser qualquer estado do mundo e da Europa, faz um investimento direto no Brasil, faz uma sociedade de responsabilidade limitada, uma sociedade limitada, e já vai direito. Segundo esquema, Antes da alteração do Código Civil, exigia um sócio a mais, né? Teria que ter dois sócios. Então, normalmente, a sociedade estrangeira tinha 99% do capital e algum brasileiro, que às vezes era o ex-distribuidor ou algo assim, 1% do capital. Com a alteração, a possibilidade de sociedade unipessoal, os estrangeiros hoje conseguem ter 100% do capital de uma sociedade limitada. A única exigência é que se tenha um representante legal que resida no Brasil. Esse representante legal, primeiro, tem empresas que prestam esse serviço de deixar representante legal, mas pode ser o próprio advogado ou pode ser o gerente, ali, o general manager, né? Ou algo assim que fica nessa atividade. Mas as cotas podem pertencer 100% à atividade estrangeira, na, à empresa estrangeira. na Itália, isso acontece também, mas não precisa que seja residente, mas que tenha um domicílio. Então, pode ser uma pessoa estrangeira domiciliada na Itália e precisa tomar o código fiscal italiano. Então, cadastrar no código do fisco da Itália, individuar um domicílio para todas as comunicações formais e já está, não precisa residência. Não, mas o domiciliado significa morar lá. Que escolhe um endereço. Ah, então de fato é diferente, porque no nosso sentido, o residente é aquele que mora lá mesmo, né, que reside no Brasil. Não precisa na Itália, não precisa. Essa é uma forma. Outra forma e vou para a sua pergunta, é escolher um distribuidor local e trabalhar com ele. Isso parece muito simples, mas pode, pode terminar com muita confusão, com muitos litígios. Isso está bom, estamos todos entre advogados, isso é legal. Mas também problemas entre os litígios, porque são todos litígios internacionais que têm peculiaridade. E o último, vamos falando, o último esquema é o esquema que em Itália se fala agente de comércio e descobri durante essas semanas que em Brasil Representante comercial. na Itália o representante é outra coisa, é empregados. Então, isso é o terceiro esquema, é o esquema mais light, podemos falar, ou seja, que precisa menos investimentos diretos, não precisa ter uma sociedade, não precisa ter um distribuidor que compra e vende, mas tem muitos outros problemas, como a entrega dos produtos. Hoje, fomos uma empresa, cliente do Geraldo, que falava que tarda 3 meses os produtos de chegar da Itália até Brasil. Então, eles são distribuidoras, porque distribuidoras podem ter um magazino, como se fala? Stock, um depósito, para que depois os produtos possam ser entregados em 1, 2, 3, 4 dias, e não 3 meses. Com agência, isso não pode acontecer. No momento em que o agente já tem depósito, já tem problemas, porque pode ser configurado como um distribuidor de facto. A regra é a mesma aqui no Brasil. Então, a diferença de distribuição e representação comercial está nessa constituição do contrato, né? Gente, quem foi aluno do professor Wagner Armani sabe tudo sobre isso.
Mas no contrato de representação é aquela aproximação, a mera aproximação, em que o representante apresenta as amostras, mas a operação é feita diretamente entre o comprador e o representado, o fabricante. Ok. Mas na distribuição, o distribuidor adquire os produtos, guarda em estoque e revende, né? E as consequências mudam muito, porque no Brasil, o representante comercial, por ocasião da rescisão, tem o direito a receber 1/12 de todas as comissões auferidas, tem a indenização pela média dos últimos 5 anos e assim por diante. Na distribuição no Brasil, não tem previsão específica em relação às consequências da rescisão do contrato, do recesso. Então, isso fica um pouco em aberto para a previsão contratual. E as previsões contratuais têm muito espaço para se definir se há indenização por determinados períodos ou não. Mas esses litígios acabam sempre parando no judiciário em relação a exagero na imposição de multa ou insuficiência da multa, por causa do distribuidor, por exemplo, desenvolver todo o mercado e o distribuído para um produto estrangeiro, abre todo o mercado brasileiro e quando o mercado já está familiarizado com o produto, mas com alto investimento do distribuidor, o italiano aparece aqui e fala, obrigado, eu não preciso mais, eu mesmo vendo o produto aqui. Então, são litígios bem recorrentes aqui na distribuição internacional. E que vamos fazer? Como vamos arreglar esse problema? É uma boa pergunta. Isso acontece também na Itália, de outra forma, obviamente, com outros países, normalmente, mas pero acontece. Então, vamos. A primeira ideia que eu tinha para solucionar esse problema que você fala, que, se eu lembro bem, também foi um caso que você assessorou. É. Todo mundo entendeu o caso. Ou seja, o distribuidor brasileiro aqui trabalha muito, faz muitos investimentos, o italiano troca. Né? Abre mercado, encontra clientes, faz tudo isso, e depois o produtor italiano fala, bom, agora já está feito, vou chegar com um investimento direto. Italiano não, italiano é tutto buona gente, isso quem faz é alemão. Mas, então, vamos defender, vamos a fazer a guerra com os irmãos. Não, também. Tem que escrever o contrato. Isso é muito importante. Isso se pode solucionar com um litígio, mas muito mais simples solucionar com um contrato. Então, prever. A prevenção é muito melhor, né? Muito mais salutar. A gente já vai entrar daqui a pouco na questão do final do contrato e litígio, mas antes disso, né? Como proteger, então, distribuidores brasileiros que abrem mercados para o fabricante italiano? Contrato muito bem redigido, muito bem feito. Então, previsão de cláusulas de rescisão com um aviso prévio mais longo, então uma multa mais pesada para uma rescisão antecipada. O que mais que você poderia... Sim. Então, uma premissa. Então, nos contratos de distribuições, tem liberdade de escolher a lei aplicável. Então, a gente pode ter um contrato entre Itália e Brasil e pode escolher a lei brasileira ou a lei italiana. Essa liberdade tem na Itália e no Brasil. Então, isso já é a primeira escolha muito importante. Nesse caso, é importante, mas não é decisiva, porque as duas leis se parecem, se semelham muito. Também na Itália, não tem previsões sobre o contrato de distribuição. Então, é um contrato que a gente fala atípico, o mesmo no Brasil. É um contrato que por isso não tem nenhuma previsão específica para seu término, mas tem case law. Tem sentenças do Tribunal Supremo de Justiça italiano, que em Brasil se fala SJ, não? Corte de Cassazione. Tem uns casos muito importantes em que foi reconhecido
por o distribuidor uma indenização ao término de um contrato por todo o que em Itália se fala avviamento, que literalmente seria haver empuxado algo para que comece a andar. Então, se a gente escolhe a lei italiana, tem que saber que um distribuidor baixo uns términos muito fechados, mas acontecem. E o caso mais famoso que tem na Itália é um caso que se fala caso Renault, porque era uma concessionária de automóveis na Itália. O que aconteceu? Vamos batendo papo sobre isso. E toda essa rede de concessionários firmaram o mesmo contrato, que tinha uma previsão que os franceses, a Renault, podia trocar o contrato, terminar o contrato com 3 meses de pré-aviso. Só 3 meses. Então, essas concessionárias começaram fazendo muitos investimentos, cambia, cores, marketing, tudo isso. Depois de um ano, só um ano, a Renault termina o contrato. Essas redes de concessionárias fizeram um acordo entre eles, nombraram sim, um dos advogados mais famosos da Itália. Juliano Stassi? Não, 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 era João, não, ainda não era advogado. Francesco Galgano, que começou esse contencioso, esse litígio, sem uma lei, porque não tem uma lei que fala que tem direito a isso, mas trabalhando como conceito de abuso del diritto, como se falaria? Fantástico. Abuso del diritto, falando, ok, a Renault tem esse direito. Nunca foi contestado por todo o juízo. 3 graus de juízo, isso era pacífico. Ok, já está. Pero, se você o utiliza dessa forma, vai incomodar, vai dar um dano injusto a outra pessoa, também se você tem direito. Então, não tem que fazer isso, tem que dar um prazo mais longe, mais largo. E ao final, esse caso cambiou, foi um caso decisivo, porque foi reconhecido uma indemnização, também sim, não muito grande, porque também os juízes tinha um pouco de medo nesse fallo, nessa sentença, mas cambiou tudo. Tá, sim. Não, então, se o contrato de distribuição entre Itália e Brasil está abaixo da lei italiana, tem que ter cuidado, especialmente no momento em que troca o contrato. Tem que dar um pré-aviso que seja razonável. Se está escrito no contrato, verifiquem que o preaviso é razonável. Então, eu, uma vez, tinha um cliente que chegou com um contrato de distribuição dele, que já foi feito há até 20 anos. 20 anos, essas duas empresas trabalhando e tudo, o contrato tinha previsão de um mês. O produtor chegou e falou, quero terminar o contrato, vou dar 30 dias. Fazem 30 ou 31? Eu falei com ele, eu faria 180. Por quê? Como 180? Tenho outro distribuidor, tenho isso, tenho aquilo. E depois escrevi um memo sobre isso e tudo, para convencer o cliente a dar um prazo muito mais largo do que as duas partes tinham fechado no contrato. No contrato de distribuição, como as normas são parecidas Brasil e Itália, a escolha da lei não tem tanto impacto, mas a gente tem que pensar em qual vai ser o juízo competente, e aí depois você fala um pouco mais disso, porque não faz muito sentido escolher a jurisdição brasileira aplicando lei italiana e vice-versa, né? Confusão. Agora, na representação, na representação, me parece que a lei brasileira é imposta à representação no Brasil. Não tem essa previsão legal, não está escrito na lei, não está escrito nas normas de introdução, não está escrito no Código Civil, mas me parece que por ser uma lei protetiva, uma lei que considera o representante comercial como alguém que merece a proteção equivalente ao de um trabalhador, esse é o sentido dessa lei que é de 65, que não seria aplicável uma lei que não tivesse a mesma visão e a lei italiana me parece que não protege tanto o representante quanto a lei brasileira. Então, nos casos de representação, me parece que tem que ser a lei aplicável brasileira e jurisdição brasileira, mas...
é muito bem protetiva também, a lei na Europa. E voltamos também para o tema da Europa. Uma das diretivas nesse setor, da distribuição comercial mais importante que tem no mercado europeu é a diretiva do 1986. Até que lá, até aquele ano, todos os países tinham uma regulamentação muito diferente para os representantes comerciais. Desde 1986 até agora, e ainda é, todos os países estão alinhados. Então, qualquer contrato de representação comercial, o que na Europa se fala agência comercial, precisa reconhecer a sua terminação uma indemnização a representante comercial que pode chegar até um ano de cobrança dele, tirando uma média entre os últimos 5 anos. Então, entre 0 e 1 ano. E isso é muito perigoso, especialmente com os raportos breves. Se você tem um raporto de 1 ano, reconhecer uma indenização final até 1 ano, vai dobrar quanto ele ganhou. É muito perigoso. Muito mais que em uma relação de 20 anos. Então, e todo esse tema é também complicado mais porque na Itália, porque nos gusta complicar as coisas. A gente adora complicar as coisas e adora reconhecer direitos semelhantes a empregados, mas também às pessoas que não são empregados. Então, tem isso que se fala acordi econômicos comerciali, que são como acordos fechados entre representantes de empresas e representantes de agentes que prevêem um sistema de cálculo muito complicado. Normalmente está feito para accountant, como se fala, comercialista, contadores, com umas regras que são muito bem complicadas para solucionar esse tema de onde ficar entre 0 e 1 ano. Então, se você vai assessorar qualquer empresa do Brasil, que tem uma agência comercial na Europa, em toda a Europa, não estou falando da Itália. Desculpa, representação comercial em qualquer estado da Europa, tenha bem cuidado com isso, quando vai escolher a lei e quando vai assessorar o seu cliente. E também a escolha da lei não pode ser feita para não reconhecer essa indemnização, porque é uma lei de aplicação necessária. Assim como a nossa aqui, então, pelo representante. Queria saber, Juliano, se existe alguma limitação ah, pós-contratual em relação à não concorrência. Como que esse tema é tratado na Itália? Boa pergunta. Ótima pergunta, porque é um tema, isso também bem complicado, que entra em lo que na Europa se fala, também é tudo uma regulamentação europeia, então o que eu estou para falar agora vale para todos os estados da Europa, que na Europa se fala VBER, Vertical Block Exemption Regulation, que é uma normativa antitrust. Originariamente está feita para que o mercado fique livre e não tinha demais, como contratos demais vinculantes para uma das partes e que então tinha um mercado livre. Então, para contestar a sua pergunta, temos umas limitações que tem que ser razonável, máximo de 5 anos, definido o território e os clientes. Então, se pode fazer, mas com muitas limitações. E última, também mais importante, tem que ser remunerada. Tem que ser pagada. Então, ao final da... Então, é uma verba, como se fosse uma verba indenizatória? Qual que é a natureza? É, é. A natureza é contestada por doutrina, mas é uma boa pergunta, muito complicada. Mas sim, então, ao final da relação comercial, precisa dar uma quantidade de dinheiro
para compensar tudo isso. A ideia é que o distribuidor que fica sem possibilidade de trabalhar tem que sobreviver de uma maneira. Também se o distribuidor normalmente na sociedade é grande e tudo isso. Mas isso é, é um tema que tem que ser estudado caso por caso, porque tem muitos regulamentos sobre isso. Sobretudo tem que ser estudado caso por caso quando se vai escrever o contrato. Porque eu tenho clientes que chegam e falam como, ah, sim, vamos dar pacto não concorrência pós-contratual, muito longe, tudo isso. Eu falo, "Oh, cara, melhor fazê-lo curto e justo, que depois, se vou a litigar, vai ser fechado, que fazer 5 anos longe, né? Que depois sei que vou na frente do juiz e não vai ter nada. Então, é uma boa pergunta. Obrigada. Com relação aos tribunais, queria voltar um pouquinho. Os tribunais brasileiros, tribunais italianos, vantagens e desvantagens. O que que você vê de vantagem em se mover o litígio ou se determinar, né, o litígio para os tribunais italianos? E aí, se Geraldo puder fazer um contraponto defendendo os nossos tribunais. Difícil, hein? É, tem tribunal na Praia da Pipa? Porque eu vou assessorar os clientes falando, nossa, tribunal na Praia da Pipa com obrigação de um expert de Italian law, com lei italiana. Isso é a coisa melhor. Tribunal na Praia da Pipa, lei italiana. Assim que precisa um advogado italiano na Praia da Pipa. Precisa alguém que já foi por esse lado, assessorando sobre o direito italiano. Geraldo, você acha que é uma boa solução? Excelente ideia. Ok, ok. Acompanhado de um especialista brasileiro, né, Ok, geralmente. ok. Não, então, é uma escolha bem difícil. É uma escolha bem difícil. Está muito conectada com a lei hum, com a lei aplicável ao contrato. Não sei se já aconteceu a vocês, por se acaso vão levantar mãos e compartilhar sua experiência. Mas, eu já vi uns clientes que, durante a negociação, chegaram ao final do contrato, que normalmente é cláusula 18, 19. O que vamos fazer com a lei aplicável à jurisdição? Ah, eu posso ficar com a jurisdição na Itália e você fica com uma lei aplicável brasileira. Perfeito. A maneira perfeita para ter um litígio que é como fazer um roll the dice. Vamos falar. Jogar os dados. Jogar os dados. Você está perguntando a um juiz da Itália de aplicar a lei brasileira ou de outra maneira. Então, obviamente, estamos entre colegas. Já não vou dizer coisas óbvias, mas Mas isso é importante, porque de fato a gente não espera isso, né? A gente olha para a nossa lei de introdução brasileira e as normas do direito brasileiro, e ela tem uma previsão de qual é o direito aplicável em cada situação. Então, nos contratos internacionais, se o contrato não fala nada, se aplica a lei do domicílio do proponente, e tem todas essas regras. Mas isso não significa que o contrato não tenha que prever. Isso é uma regra que tem que prever, porque depois sempre vai discutir, mas quem que é o proponente? Eu fucei no site lá, mandei um oi, tenho interesse no produto. Isso já é ser proponente? Ou é aquele que envia formalmente a proposta? E quando a proposta tem validade ou deixa de ter validade? Então, todas as questões. Para evitar qualquer dúvida, nos contratos internacionais é cláusula quase que obrigatória, né? Não é obrigatória pela lei, é, mas é obrigatória para a boa prática da previsão. é, é seja bem feita. Sendo. Agora, você falou, você fez essa Com brincadeira. pouca fantasia. Nesse momento, a gente precisa ser muito alemana, né? Ou seja, bem fechado. Tribunal italiano, lei italiana. Tribunal brasileiro, lei brasileira. Pouca confusão. A gente já teve que participar de processos com legislação estrangeira em alguns momentos. Então, teve há muito tempo em que era legislação chinesa, e aí a prova da lei chinesa era um terror. Então, eu tinha que encontrar um especialista na China para fazer a prova daquilo, a transcrição. E você não consegue nem ver se a letra está certa ali, era um monte de rabisco. E agora, e o contrário, né? Então, já teve situações simples em que a gente teve que declarar como é a lei brasileira, porque não basta. Como é que você prova o direito estrangeiro no Brasil? Então, a legislação italiana.
Não adianta só eu entrar no site do tipo Planalto da Itália e ter o link para a lei. Eu preciso que algum especialista italiano prove a vigência, que não foi revogada, que está em vigor, e prove a interpretação daquilo. Então, o professor vai ter que fazer uma declaração, provavelmente vai no notário ou no consulado para fazer uma declaração de que aquela é a interpretação, e se apresenta cópias de livros, de doutrina, julgados. E a gente já teve a oportunidade de fazer esse papel sobre a legislação brasileira, fazendo um documento, normalmente chama affidavit, que é um documento que um especialista, um professor, escreve sobre determinado assunto. Mas se eu for da Praia da Pipa, eu lembrei de uma situação em que eu fui chamado pela Corte de Miami, é chique, pela Corte de Miami para explicar como era a interpretação da legislação brasileira de insolvência, Rica. Era uma dúvida Esse sobre... não era um caso verdadeiro, é só que fala com seus colegas do escritório Não, para ir para Miami, eu acho. e era uma dúvida sobre, depois do plano aprovado, se isso operava inovação sobre crime ocorrido ou não, como é que era o efeito da aprovação do plano em relação a crimes anteriores. E aí me chamaram de expert witness e tudo mais. Iam pagar uma grana, US$ 5.000, uma maravilha, achei que era de graça, me convidaram, mó chique, né, intimação do tribunal e tal. Falei, lógico que vou e tal, assim, faça a sua proposta. Falei, minha proposta é ir, eu pago a passagem até, mas não... E ainda iam me pagar US$ 5.000 e tudo mais. E aí a parte adversa indicou um outro especialista, também de alto nível, e aí no fim o juiz falou assim, olha, como os dois lados aqui tem seus experts, tem os seus especialistas, eu vou dispensar. A gente já tinha dado uma declaração prévia de interpretação. Ele falou: eu estou vendo aqui cada um pensa de um jeito sobre esse assunto, o outro professor pensa de um jeito, então eu vou dispensar os dois da vinda a Miami. Eu falei: eu liguei pro cara, falei: pô, você podia ter feito alguma coisa parecida com o meu, pra gente ir junto para Miami. Então perdi, não fui expert witness em Miami. Eu tampouco fui, eu fiz o mesmo para a Califórnia e não fui. Eu só precisava enviar um papel. É chato isso, né? É, muito, muito. Mas, Ficava, Juliano, eu agora. ficava na minha casa, com chuva fora, escrevendo sobre o direito italiano, parece juiz do High Court of Aqui tem que California. ir no cartório fazer. Muito chato. Agora, me diga uma coisa: contrato de distribuição é produtor italiano, distribuição no Brasil, vinho, por exemplo. Que lei escolher? É, depende do tribunal e depende do término do pago, eu falaria. Por quê? Porque se tem a dúvidas que pode ter um problema de recuperação de créditos, então imaginamos que você assessora uma vinícola da Itália, que é o assessor uma vinícola da Itália que exporta no Brasil. Se o vinho está pagado antes de sair da Itália, já sei que não vou ter problemas de recuperação de créditos, normalmente. Pode ter problemas de incumprimento de obrigações, de marketing, de exclusivo, tudo isso. Está, é um risco, mas não é um risco mais grande. De outra forma, e nesse caso, eu poderia ir para o Tribunal da Itália. Então, também porque o distribuidor, se tem que demonstrar problemas no vinho, tem que ir para a Itália. É muito incômodo. Então, isso vai a ser uma arma gun sobre a mesa da negociação. De outra forma, se eu sei que tenho muito risco de ter que cobrar dinheiro, eu iria para o Brasil. Praia da Pipa, Jericoacoara, um desses... É, 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 Porto das Galinhas, Itacaré. Não, por quê? Porque eu posso atacar os bens do deudores mais velocemente. De outra forma, preciso ter uma sentença na Itália, depois fazer o reconhecimento em Brasil, e depois os bens dos deudores já estão vendidos, e depois tudo muito mais difícil. Prego. Essa é boa pergunta. Então, cláusula, na Itália se fala cláusule asimmetriche, onde não tem uma simetria entre as partes. Eu tenho sempre medo de escrever essas cláusulas nos contratos internacionais porque que não sejam consideradas válidas por fora. Normalmente na Itália são consideradas válidas, mas é uma clássica cláusula
que o juiz pode, no momento do reconhecimento da sentença em outro país, se precisa, é um pouco perigosa. Però tem empresas que fazem isso, mas eu não tenho esse costume. Sou muito alemão nisso. Vou por uno, escolha e que seja fácil e dale pronto. Outra possibilidade que tem é arbitragem. Também Itália e Brasil são dois países member state da New York Convention de 58. Então, qualquer sentença arbitral feita na Itália e no Brasil vai ser reconhecida em outro estado em, na quase maioria dos casos. Tem só umas exceções de casos muito raros, muito difíceis que acontecem, problemas na citação inicial, problemas que o árbitro não era tinha compromisso com outra parte, mas 99% das vezes já vai. Então, em um contrato entre Itália e Brasil, eu acho que proporia fazer uma arbitragem na Itália. O Breno, a sua pergunta é muito boa sobre a competência assimétrica e quando o Juliano estava dizendo do juiz que é válida na Itália, mas o juiz pode ter dúvida, eu fico lembrando dos quantos casos você mesmo já teve que cuidar em que o juiz brasileiro rejeitou o foro de eleição antes dessa alteração da lei que não permite, basicamente não permite escolha do foro, mas que o juiz já queria fazer de tudo para rejeitar aquele foro de eleição, dizendo, não, eu não quero julgar isso aqui. Então, o risco é justamente esse, né? Quando a cláusula tiver uma previsão de que, se o problema for de defeito de produto de mercadoria, a competência do juízo brasileiro. Porém, se o problema, o juízo brasileiro pode querer entender que é nulo isso só para não julgar. Porém, tirando esse aspecto da nossa justiça, que é muito reticente a receber processo, quer o quanto menos possível, me parece que a cláusula é perfeitamente válida, né? Inclusive porque é um negócio jurídico processual, as partes podem definir mais de um foro e de acordo com a conveniência, com a pertinência para cada obrigação. E isso faz todo sentido, especialmente nesse contrato de distribuição, em que a recuperação de crédito e execução é mais fácil lá. A arbitragem, Juliano, obviamente sou muito favorável à arbitragem, você sabe disso, mas quando se trata de obrigação líquida com a possibilidade de execução direta, de ser um título executivo, a arbitragem pode atrapalhar. Então, eu gosto de prever que tem convenção de arbitragem, pelo menos contrato internacional tem que ter, eu acho muito melhor do que litigar em outro país, mas que nos litígios relacionados à qualidade, então, que não seja execução da dívida, a competência é arbitral. Isso gera um outro problema, que é os embargos de execução que tratam daquela matéria são feitos na arbitragem, mas a pegada é a seguinte: se eu estou pelo distribuído, pelo produtor, que vai ser um credor de não pagamento, alguma coisa assim, então se eu estou lá de quem vai ser o credor de obrigação líquida, é melhor fazer uma execução no judiciário e não na arbitragem, para já poder ir direto, e aí no foro do devedor. Agora, outra coisa é o seguinte: a Itália é um país de dimensões geográficas muito menor do que o Brasil. Porém, com a intensidade de diversidade de regiões e de cidades, assim como a gente tem no Brasil. Então, quando a gente faz a previsão assim, lei aplicável à Itália e jurisdição italiana, mas italiana onde? E aí pode ser a do domicílio do réu, se não, que é a regra geral, né? Se não tiver nenhuma previsão, se for omisso, e você sabe exatamente onde é o domicílio do réu e qual é a jurisdição, como é que é o tribunal do réu, tem uma diferença gigantesca entre você ter um processo no Tribunal de Verona, Tribunal de Milão, de Veneza, Caltanissetta. do que de, É a nossa Jericoacoara. é, Não tão linda, mas o tribunal não muito eficiente. de Brindisi, ou os grandes Palermo Brindisi. e Nápoles, que são mais complicados. Então, também tem essa, assim como aqui, você pode escolher a jurisdição brasileira, a competência da autoridade judiciária brasileira, mas sem previsão de onde você pode. Como, de fato, a gente tem processo lá no meio de Minas Gerais que não anda e tudo mais, por não ter uma previsão de que seria em São Paulo, né? Não fui eu escrever esse contrato, que a gente acabou no Minas Gerais, com esse caso muito lento, muito longe. Não, esse é um bom ponto. Obviamente, na Itália,
se você vai escolher só a jurisdição italiana e não a competência interna, se vão aplicar as normas internas, as regras internas, que normalmente é o foro do réu, mas tem também foros eh, adjuntivos, añadidos, especializados por obrigações contratuais, como o foro onde a obrigação foi fechada e também onde a obrigação tem que ser feita. Então, pode ter também um conflito entre esses. Normalmente, eu sempre sugiro escolher a cidade e ter cuidados com uma cidade pequena, especialmente no sul da Itália, que pode ser uma um pesadelo. Eu estava fazendo a aula ontem na PUC de Campinas com o Geraldo e contei para a turma que tenho um processo em Brindisi que começou nos 2020. Agora vamos para a nona, décima, mais ou menos, audiência, e ainda a gente tem que falar com um testemunha. Um. Nova audiência. O juiz tinha muitos problemas, seguindo fazendo envios e tudo isso. Né? Não. E depois tem uns tribunais, como Verona, por exemplo, é um ótimo tribunal, Padova, Milão, onde um ano e meio, a gente vai já com sentença e tudo isso. Então, tem muitas diferenças em toda a Itália e tem que estar cuidado. Mas eu acho que é o mesmo no Brasil. A gente aqui está acostumada com essa diferença. Alguma dúvida? Tem questões muito complexas. Poderia colocar uma arbitragem italiana para decidir e os contratos posteriores de compra e venda ali, então, do produto mesmo, poderia colocar para ficar a execução brasileira, para ter uma execução, no caso. Pode, mas tem muito risco, que as duas coisas vão juntas e tem que fazer dois processos diferentes, conectados, com um risco muito grande de contratos de sentenças, porque normalmente as duas coisas vão juntas e tem também uma duplicação dos custos. Então, isso não seria a minha primeira escolha. Minha primeira escolha é o I follow the money. Primeira coisa, sim, cara, o primeiro problema é alguém que não paga. Não sei como funciona no Brasil. Na Itália, na Itália tem muito isso, que tem pessoas que não pagam. Cli- é, cli- clientes, clientes de advogados, então, sou muito sensível sobre baixo esse tema. Não, então, é uma boa pergunta. Pensei nisso umas vezes, mas normalmente parto por esse do pago e tento imaginar qual é a situação mais de risco para o meu cliente e vou torcer para que seja escolhido o foro que vai solucionar de maneira mais simples o risco maior para o meu cliente. Ah, E aí, se a sua opção vai ser olhar onde está o dinheiro e prever execução, e vai ser execução, né, imaginar um cliente brasileiro que exporta para o México. Então, se eu teria que fazer uma execução no México, aí eu escolho a jurisdição mexicana e também a lei aplicável mexicana. E aí, claro que na elaboração do contrato, o Juliano estava contando uma coisa, pô, fez o contrato, tal, na cláusula 18, falou qual vai ser a lei aplicável. Essa tem que ser a cláusula 1, né, na área. Você tem ah, que construir um ah. contrato inteiro sem saber se ele está de acordo com a lei ou não. Então, o especialista da lei aplicável e da jurisdição que vai receber tem que participar da elaboração dos contratos. Ah. Tinha uma pergunta, eu acho. Entendi. Hum.
concorrência não é muito de alto nível, tenho que dizer. Então, não, eu acho que entre os estados da América do Sul, Brasil é seguramente um dos estados em que na Itália tem mais confiança. Na Itália, o estereotipo sobre o Brasil, o só estereotipo negativo sobre o Brasil é para a segurança de turistas e isso. Mas para comércio, obviamente não é a Alemanha e não é a US, não tem esse poder de aquisição, mas não tem um estereotipo negativo sobre essa temática. Ah, e tem com outros estados de Sudamérica. Eu agora estou cobrando um crédito de bom valor, muito grande valor, em Venezuela. É, graças. Obrigado, obrigado. É uma guerra, é uma guerra muito difícil e tudo isso. Então, o Brasil é outro mundo, eu já sei, eu fui aqui. E também na Itália tem toda essa percepção que é bastante seguro fazer acordos como o Brasil. Eu acho que tem uns problemas que eu espero que venham ser solucionados por o acordo com o Mercosul, com tarifas e tudo isso, porque eu quando vou no supermercado aqui e vejo preços das garrafas de vinho, fico impressionado. Tem uma diferença de custo que é inacreditável, mas são tarifas e tudo isso que pode ser baixado. E não sei se contestei sua pergunta. Eu tenho bastante experiência também com a China. E, com China, eu acho que é o branco ou preto. Então, até que cumprem, cumprem. Um dia, para de receber e-mail e tudo, e já eu tenho essa experiência. É muito rara. Ou cumprem, 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 e pode chegar um dia que desaparecem. There is no one more, not even replying to the emails, etc. So we had a couple of. A gente tem uma, duas vezes isso aconteceu. Agro aconteceu isso, já vi bastante coisa nesse sentido com chinês. Eu tenho o privilégio, eu esqueci seu nome. Fernando, eu tenho o privilégio de ir muito à Itália nessa função de vender o Brasil para os italianos, né? Então a gente faz parte de empresas que são relacionadas ao comércio exterior brasileiro para incrementar o papel lá e vinculado ao consulado e à embaixada com esse papel. Então estou sempre lá para isso, vou voltar agora novamente ao convite do consulado da embaixada para isso em feiras de vinho e de comida, né? Que nada mal também, porque sempre tem um vinhozinho para tomar. E eu percebo que a imagem é muito boa do Brasil em comparação com os outros países. Eles têm muito receio de vir da América do Sul. E o primeiro receio do italiano que não conhece nada sobre o Brasil é a questão de segurança pública mesmo, mas vindo para o Brasil, para a América do Sul, a opção do italiano é o Brasil. Excepcionalmente hoje, né, Juliana, nós tivemos uma reunião com uma empresa de grande porte da Itália que optou pela Colômbia, mas por razões de que já se tinha um colombiano ligado à empresa que optou por lá. Agora, tanto que tem 980, não sei o quê, 1.000 empresas italianas, com capital majoritariamente italiano, com sede no Brasil. Então, isso faz com que já seja uma comunidade conhecida dos empresários, investidores italianos, e que isso vai abrindo espaço, né? Hum. É, então, eu acho que Leonardo é um dos só exemplos na Itália, dos pouco exemplos na Itália de empresa com capital público de êxito, de sucesso. As outras mais famosas são Alitalia, que não está mais, não vou fazer a lista, mas Leonardo é uma realidade muito importante, chega de Finmeccanica, Fincantieri, tem controle estatual, e
ed ed è molto forte. Io so che tem un ottimo mercato no Brasil. No solo de helicópteros de guerra, mas de também privados. Em São Paulo, não? É a cidade com mais helicópteros do mundo. E eu acho que essa temática específica da defesa é, é uma das temáticas que agora menos se pode fazer previsões nos próximos meses, porque na Europa tem uma discussão muito grande sobre investimentos na defesa e tudo isso, porque a Europa nos últimos 30, 40 anos deixou completamente investir na defesa. Quando eu falo investir, estou falando de comprar, cioè estados que compram defesa, mas agora com tudo isso que está acontecendo com o Trump, a guerra na Ucrânia e tudo isso, eu acho que vão atirar um pouco de export para ficar, né, mercado interno. Uma boa notícia, Fernando e todos, é que a Itália tem um objetivo muito grande de expandir a exportação de vinho para o Brasil, né? Então, o mercado brasileiro recebe uma grande quantidade de vinhos da América do Sul, especialmente a Argentina, nessa ordem, Argentina, Chile e Uruguai. E depois vem os vinhos portugueses, espanhóis, franceses e depois os italianos. E os italianos não querem ficar atrás da França, então o primeiro objetivo é chegar no terceiro lugar. Ainda está muito longe dos vinhos portugueses e espanhóis. Porém, os vinhos que nós recebemos normalmente de Espanha e de Portugal são os vinhos de menor qualidade, vinhos de dia a dia. E os vinhos italianos que chegam são os vinhos de alta qualidade, o que também significa muito caros. Então, o objetivo dos produtores de vinho da Itália é conseguir chegar mais em maior quantidade, não só dos vinhos muito elitizados, mas também dos rótulos mais de dia a dia, né? Tem também outros setores, como fashion, tudo que é clothing, moda, isso, que estão muito empuxando, muito fortes. Acho que quase todas as, vamos falar, óculos chegam da Itália, Bergamo, ontem Prada, é um mercado muito forte. Tem Luxottica, que é uma das sociedades mais grandes da Itália, mas tem com o mercado que se estão abrindo muito para também Sul-América. Inclusive na nossa região, né? A Luxottica comprou como chama do KNL aqui? A Tecnol, né? E esse ano foi anunciada a aquisição da De Pascoal pela Stellantis, que é a titular da Fiat, né, a maior empresa da Itália, que também aqui na nossa região e outros. Então, além de o investimento italiano estar vindo cada vez, já é muito consistente, vindo cada vez mais para o Brasil, a gente fica feliz de ver isso acontecendo na nossa região, né? Demonstra que realmente esse intercâmbio, né, entre Brasil e Itália segue forte e cada vez maior. Então, nosso desafio, enquanto advogados, né, contratualistas, é realmente estarmos atentos a essas peculiaridades, né, que podem fazer com que todo esse mercado continue crescendo e é uma responsabilidade nossa, né, Geraldo? Assim, a gente vê, né, o quanto o comércio internacional ele é impactado com o nosso trabalho, né? Então, hoje, né, esse horário, vocês, né, deixaram suas casas para estarem aqui estudando sobre o tema, então a gente fica feliz de termos aqui conosco uma pessoa que é especialista, né, para falar disso. Então, agradeço imensamente. Eu agradeço a vocês por ter ficado aqui até a 8h30. Sinto muito. Agradeço, é uma honra, na verdade, estar Gostaria aqui. de saber se mais alguém tem Obviamente. alguma pergunta. E, Geraldo, gostaria que você finalizasse aí, falasse algumas palavras para a gente. Eu queria agradecer mais uma vez você, Tati, por essa companhia na condução da Comissão de Direito Empresarial. E também, em seu nome, agradeço à diretoria da OAB pela abertura por esses eventos.
Eu participei mais próximo da OAB há alguns anos e a preocupação se mantém na realização de bons eventos, então fiquem ligados, acompanhem a divulgação das palestras, proponham ideias sobre de temas, né? Não só a comissão de direito empresarial, mas também as demais comissões. Eu estou vendo vários representantes aqui das demais comissões, então sugiram, sejam ativos, é enriquecedor isso. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Como bem disse o Juliano, haveria tantíssimas outras opções para cada um de vocês, além de estar aqui. Isso nos deixa muito, muito, muito felizes mesmo. E, em especial, quero agradecer ao meu querido amigo Juliano Estácio por mais uma vinda ao Brasil e por, nessas vindas ao Brasil, sempre nos prestigiar com a sua companhia e a sua disponibilidade em, ao invés de estar em qualquer outro lugar do Brasil nesse momento, seja Pipa ou seja ainda mesmo a Bela Campinas, que você optou por estar em uma sala de aula dividindo o seu conhecimento conosco. Então, mais uma vez, muito obrigado, Juliano. Boa noite a todos. Vamos lá. Nós teremos sorteio de livros aqui, certo, Carol? Então, a Carol vai comandar o sorteio de 2 livros. O primeiro livro, tá com você aí? Não. O primeiro livro é o grandioso, eu agora não sei qual dos dois é aqui, viu? Esse é o seu, né, Juliano? É o livro Direito Empresarial em Quadrinhos. Gabriel, posso te pedir uma enorme gentileza? Em cima da mesa da sala de reunião, que é a segunda porta, lá talvez tenha um livro que o professor Wagner deixou isso para o sorteio aqui. Professor Wagner Armani, vocês conhecem muito bem, né? Se não conhecem, estão perdendo muito. Escreveu Direito Empresarial em Quadrinhos. Genial, genial. Então, ele consegue, uma, com essa leveza dos escritos de um gibi, ele consegue trazer profundos conhecimentos em direito empresarial. O livro que será, esse aqui é o volume 2, é meu, mas o professor Wagner trouxe aqui tá com você aí, Tati, o livro professor tá aqui. Esse que é em volume único, já mais completo, é esse que vai ser sorteado a vocês. Maravilhoso. E o segundo livro a ser sorteado é o meu Manual da Recuperação Judicial. Porém, quem foi sorteado para o segundo não pode falar, não posso trocar pelo primeiro, eu tô aqui, vou ficar chateado, embora eu concorde que o primeiro seja melhor. Tá? Então vamos ao primeiro sorteio, Carol, por favor. 19 nome. Não está. Clara Helena Pereira Mendes. Um? Não está, Antes, Juliano. antes de passar para eu ia falar o seguinte: se chamar o próximo que não estiver, eu fico com os livros. Não, eu ia falar o seguinte: se chamar o próximo que não estiver, a gente vai para o próximo da fila que marcou a presença no papel. Todo mundo assinou a lista de presença? Então não adianta, vamos chamar de um por um mesmo. Olha só uma coisa, depois vocês assinem para receberem o certificado, tá? Número 28. Francine Oliveira. Não, quase, hein, Fran? Vol vai pro 5-2. Leonardo Figlioli. Aê, muito bem, Leonardo. Boa, parabéns. Agora. Obrigado. Próximo. 58. Não está aqui, Rose Mara. Ih, a Rose, nossa colega não veio. 18. Não, 18. Cecília Haddad, minha amiga, não veio. 36. 36. Isabela Caversan Paloni. Ah, Boa. Pessoal, eu queria também lembrar que os nossos contatos estão aí, não sei se conseguiram
anotar a tempo, o Juliano me pediu aqui para dizer a vocês que ele está à inteira disposição, qualquer dúvida que tenham, qualquer algo que pintar de dúvida depois que não foi falado aqui, ele está à disposição para receber essas dúvidas. E também, se a gente quer ficar em contato, podeis juntar-me no LinkedIn. Meu nome e sobrenome já está aqui na tecla. Se alguém aqui ainda não faz parte da Comissão de Direito Empresarial, é muito simples para se inscrever. É só acessar o site da OAB, lá na aba Comissões, fica o convite. E quem já está na comissão e ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, também fala aqui com a gente inclui. É um grupo que é bastante ativo, né? Todos os dias tem assuntos novos, tem debates, o pessoal tira dúvida, é bem bacana. Então, fica o convite. É isso. Boa noite, obrigada a todos. Legal.